Padre, como é que eu organizo a minha confissão? Como é que eu me preparo para me confessar? São 5 passos importantes para organizarmos bem a nossa confissão. Assista esse vídeo, acompanhe esse vídeo e conheça então esses 5 passos. O primeiro desses passos é a oração. A graça, a fonte da graça é sempre Deus. A graça nós alcançamos nos voltando ao nosso Senhor. Então, se você quer se preparar bem para a confissão, tenha um momento seu de oração. Pode ser a oração do terço, pode ser um momento de adoração diante do Santíssimo, pode ser a oração como você está acostumado a fazer na sua casa, mas entre num clima de oração. Tem que ser um momento de escuta de Deus, de fazer silêncio e deixar que Ele nos indique aquilo que Ele mesmo quer que seja uma superação da nossa vida. Esse é o primeiro ponto, a oração. Mas tem um segundo ponto que é consequência disso. É confrontar a nossa vida com a vida de Jesus. Então o segundo ponto seria uma espécie de meditação do Evangelho. Você pode seguir a leitura indicada do Evangelho do dia, conforme a liturgia da igreja. Pode ser o trecho do Evangelho da sequência que você está lendo no seu dia a dia, conforme você tenha o costume de ler o Evangelho. O importante é que você se confronte com a vida de Jesus. Como é a vida de Jesus? Como é que está sendo a minha vida? Quais eram os pensamentos de Jesus? Quais têm sido os meus pensamentos? Quais são as atitudes de Jesus? Quais têm sido as minhas atitudes? Talvez ajudaria ainda melhor para explicar esse passo uma espécie de indicação do padre Bernard Häring, um grande redentorista, professor de teologia moral. Num determinado momento, o padre Bernard Häring dizia uma palavra, uma pergunta para organizar a nossa consciência seria a seguinte: tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que eu tenho pensado, sofrido e planejado, isso tudo eu posso oferecer a Deus como resposta pelo amor que Ele tem por mim? Então o Senhor tem manifestado por mim tanta coisa de amor e de bondade. O que eu tenho vivido, o que eu tenho falado, o que eu tenho feito, posso oferecer isso tudo como uma resposta de amor a esse amor que Jesus tem por mim? Aquilo que eu disser não posso oferecer a Jesus, acaba sendo então esse espaço de diferença entre a vida de Jesus e a minha vida. Analisando essa distância entre a vida de Jesus e a minha, eu deveria chegar então ao terceiro momento, o arrependimento. Vejam, arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Remorso é quase que uma atitude, uma sensação psicológica que muitas vezes me bloqueia. É como aquele filho que chora depois de ter ofendido o pai e a mãe. É como aquele filho que chora porque fez alguma coisa de errado, mas ele está sendo apenas movido pela vergonha, pelo medo de ser punido. O remorso é muito mais uma espécie de sentimento do que tomada de decisão. O arrependimento é aquela consciência de que, de fato, eu errei o caminho. De fato, eu tomei decisões que não deveria ter tomado. Diante do arrependimento, a gente passa por um outro momento que vai ficando mais claro. É olhar as ocasiões de pecado. Então, quais têm sido aquelas situações em que eu me coloco e que facilitam a minha queda? Santo Afonso chamava isso de ocasiões próximas de pecado. São aquelas situações que eu sei que entrando nelas, dificilmente eu escapo do pecado. Quais são aquelas ocasiões que me fazem cair no pecado? E eu deveria então analisar e olhar o quanto elas têm me feito tanto mal, me levando a uma queda no pecado. O quinto passo seriam os propósitos. A partir de hoje, então, como é que eu quero que seja a minha vida? A partir de hoje, então, quais são as atitudes, as mudanças, as correções que eu vou fazer
para evitar as ocasiões próximas de pecado, para que a minha vida corresponda mais à vida de Jesus, para que tudo aquilo que eu sou, que eu faço, que eu vivo e que eu penso, eu possa oferecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, aqui é uma espécie de preparação. Alguns dos pensamentos que você vai ter, das indicações, das decisões que você vai tomar, você deve apresentar ao seu confessor e deixar que ele te oriente. Sim, de fato, evita essa situação, toma cuidado aqui, olha, você olhou isso, mas olha isso também, evita isso, evita aquilo. Então, com esse tipo de reflexão, a nossa confissão, ela fica muito mais organizada. Não basta a gente querer chegar diante do confessor e despejar um monte de coisa, se antes a gente não tentou reorganizar o nosso sentimento, o nosso pensamento. Gostou desse vídeo? Ele te ajudou? Será que ele ajudaria alguma outra pessoa que você conhece? Curta esse vídeo, compartilha, deixa o seu comentário, se inscreva no canal. Deus abençoe e uma boa preparação para a sua próxima confissão. Fiquem com Deus.